De Jesus. Coronel, o tempo... Não pode me emocionar. O tempo é seu, tá? Tá bom. Fica à vontade. Vou usá-lo. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Valmir, estou emocionado. Me dá um tempo que eu já sou idoso, né? O meu irmão mais novo, Fábio, você viu, você estava na porta esperando, ele falou assim: o pastor é aquele. E me deixaram aqui, faltando 15 minutos para o horário, eu preocupado. E ao momento que eu desci do carro, parece que aconteceu alguma coisa na minha vida. Eu confesso que nesse momento eu estou em casa. A cada senhora que eu lembro, minha mãe Josina, meu pai José. Eu pretendo, com toda a ajuda de Deus, escrever o livro dela, que estarei, se Deus quiser, presente no final do ano, no primeiro mês aqui, para a distribuição do livro da minha mãe, que é uma missionária, era uma missionária voluntária. Escrevia muito e nos alfabetizou a partir de 5 anos. Meu pai José Alfaiate e mamãe costureira, lavadeira, dona de casa. Ao alfabetizar minha irmã Delcina, que não pôde vir comigo, que está com um problema, ela é mais idosa que eu, está com problema da labirintite. Ao alfabetizá-la com 5 anos, papai semi-analfabeto, mamãe muito escolada, quando não teve a oportunidade, me desculpe, eu não lembro do pastor, que foi buscá-la em Aquidauana, mala pronta para o Rio, fazer o curso que o meu tio Josué Rodrigo dos Anjos havia feito na Igreja Batista. E minha avó não deixou. Então mamãe passou a vida toda como missionária, voluntária. Diaconiza por muitos anos na primeira Igreja Batista de Aquidauana, e aqui só frequentou 2 igrejas até o falecimento dela. Uma foi durante 2 anos, depois na igreja Filadélfia. Ok? Então, eu fui criado praticamente até ir para a aeronáutica garoto em Barbacena, na Igreja Batista de Aquidauana, né? Até hoje eu me lembro quando eu entrava garoto, até quando depois de adulto, que ainda a dona Nair de Castro, que era organista, me via, tocava o hino do cantor cristão, 396. Ok, pastor? Eu, com a honra de ser convidado pelo Valmir, como mais alguns que eu comandei no CTA, Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, onde ele serviu como militar, continuam com meus amigos no Brasil e no mundo, e ele sabe todos eles, né? No grupo, né? E com essa honra de falar, eu havia apresentado essa minha palestra que eu mandei em PDF, é uma palavra, uma conversa sobre o meu doutorado e o meu pós-doutorado em São José dos Campos, já idoso, sobre a percepção do risco do nosso Criador, desde Gênesis, a concentração é Gênesis, a primeira coisa que a gente lê na Bíblia. E eu quero deixar para todos vocês, hoje, cada versículo, a percepção do risco do Criador, e que vale até as últimas palavras dessa palestra que eu já apresentei numa igreja, de uma pessoa do CTA, que era o nosso frentista, que ele é pastor do posto de gasolina que não tem mais. Eu esqueci o nome, meus lapsos de memória, vocês me perdoem, até pela emoção. Bom, então, a última citação de Mateus, que tudo passa lá, eu ia pedir para o encerrado do pastor Valmir, a leitura. Eu, nas minhas aulas, conferências no Brasil todo, na minha área técnica, percepção de risco, principalmente segurança de aviação, acidente de aviação, a minha rede de informação diária, primeira coisa é ler a Bíblia em português e imediatamente em inglês,
e um caderno que eu mantenho sistematicamente com letra, caneta Bic preta, as palavras em inglês que eu preciso aprender a pronúncia. Então eu sou cristão, leio a Bíblia diariamente, estudo e falo sobre a Bíblia. E eu não gosto de perguntar às pessoas, né? Porque as pessoas ficam constrangidas. Eu ia pedir auxílio de quem eu escolher para ler a Bíblia, principalmente os capítulos, principalmente de Gênesis, que eu vou citar. Ok? Isso eu ia pedir a gentileza e a cortesia. Então, a percepção divina para a criação do mundo. Logo no primeiro capítulo, a senhora poderia ler para mim em Gênesis? Conseguiu aí? Antes do versículo risco, o risco tem várias definições. Cada uma pessoa pode classificar um risco. Ironise, por favor, o que é risco? A senhora pode responder? O que é risco para a senhora? Risco, qualquer um exemplo. Excelente, eu termino assim. Até o divino Criador percebeu o risco. Ok? Muito bom. Então o risco ele tem como perigo, eu pus aqui no meu artigo que eu publiquei, divulguei, não publiquei. Atravessar aquela velha ponte suspensa tem risco? Tem. Subir a escada da casa do meu irmão, muito risco. Falei, troca esse andar aqui que é transparente, você não sabe se está pisando. É igual aquela ponte na China que você fica olhando transparente, né? Risco de deixar o combustível acabar. É risco. Casamento é o risco. Opa. Adversidade. Grande é o risco de prosseguir em viagem em condições meteorológicas desfavoráveis. Quantos voos eu fiz e fiquei no desespero que o campo fechou. O meu irmão estava com um jatinho em Campo de Marte. Eu peguei ontem de ontem um ônibus da Pássaro Marrom que o Valmir pegou muitas vezes, né? São José, Tietê, para São Paulo, na rua de Pássaro Marrom. Aí cheguei no aeroporto no horário, fui lá no hangar que está o avião, né? E meu irmão não chegou, porque o avião estava para trazê-lo para Campo Grande. E ele não chegou. Teve um evento em São Paulo, na Marginal Tietê, na rua, Avenida Olavo Fontoura, que é do Anhembi. Parou São Paulo, como acontece. Eu vou sempre para fazer conferência lá no Circo Militar Guará. Eu saio às 6 horas da manhã para estar às 10h30. Eu chego às 11 São Paulo. Ele chegou, eu com o comandante do avião, o comandante dele, olhando Marte, olhando o Campo de Marte. Campo de Marte é o aeroporto. Deu 8h05, ele não chegou. 8h10 fechou por mau tempo. Fomos para um hotel e só fomos decolar no outro dia, né? E tudo isso, seu decolagem de condições meteorológicas, é um risco. A vida é um risco. O início da vida é um risco. Tem um óvulo, normalmente pode ter 3, 4 ou 5, 7, que é uma coisa normal. E os espermatozoides são milhões, só um que chega e normal. O início da vida é um risco. Essas definições, então, o Aurélio, ele define o que é risco, né? Então, vamos ver. Eu escrevi no meu trabalho, minha tese de doutorado, além das considerações previstas no dicionário, algumas conotações especiais de risco, que essas que eu disse. Eu procurei a palavra risco na Bíblia, em especial na edição de 1969, antiga, revista atualizada do SBB. Nada encontrei a palavra risco.
Aí eu fui para o cantor que na chave bíblica, a chave de versão de 1970, acho que eu uso, eu não troco, né? E não havia nada de informação na chave bíblica, a não ser que uma chave bíblica dessa época, agora já tem isso, mas não tinha. Procura na letra R e não tem. Ok? E então eu resolvi procurar na Bíblia. Ok? E aí, como que Deus na criação e Noé administraram os riscos nas suas atuações. Então Deus disse lá: haja luz. Quando ele falou haja luz, alguma coisa do risco aconteceu com ele. Ele não vou arriscar, haja luz, está na Bíblia, e houve luz. Não haveria de prosseguir na criação sob o domínio das trevas. Estava escuro, como que ele ia criar? Haja luz. Começa assim. Eu espero que sempre lembre disso que eu estou falando ao abrir a Bíblia em Gênesis, né? Então, na sequência, viu Deus que a luz era boa. Quando ele avaliou era boa, ele está analisando o risco. Não tem dúvida isso. O Criador. Aí ele prosseguiu. Isso está no Gênesis 1:10. Prosseguiu com o processo criativo e sempre foi aquilo em sequência e viu que era boa, e passou para outra da criação. O fato de escolher o sétimo dia para descansar, certo? Ele falou: opa, eu estou cansado, vou descansar. É a primeira citação aí. Eu acho que está logo na sequência. Então decidiu, seria muito risco continuar daquela maneira. Descansou. E depois ele viu que a terra estava muito bagunçada, desgostoso de tudo que ele fez. Ele tomou a decisão de acabar com tudo, não continuar com esse risco da criação. Está escrito lá. Aí o dilúvio, vou fazer o dilúvio, está na Bíblia, primeiro livro lá. Qual o motivo de tomar a decisão fatídica de acabar com os seres humanos? Por causa do risco de continuar daquele jeito. É minha interpretação nesse estudo. Aí, lá em 6:9, ele escolheu Noé. Por que Noé? Se tinha milhões. Ele não quis sofrer o risco, pastor. Ele não quis sofrer o risco. E aí, ao escolher Noé, que era um lavrador, homem justo e temedor de Deus, temente a Deus é a palavra correta. Aqui sim. Andava com Deus. Então Deus avaliou a escolha do Noé e não se arriscou em escolher nenhum outro. Isso é uma coisa maravilhosa da percepção de risco, do risco do Criador. E chegou para ele e determinou que fizesse uma arca, quando Noé nunca tinha feito, não era o ramo dele, com tábuas de ciprestes. Não assumiria o risco de escolher outra madeira, escolheu a melhor. Joel. Mandou que fizesse uma estrutura de 3 pavimentos, né, com as dimensões que na Bíblia está lá em 6:7 por ali, de côvados, que equivale à distância normal
naquela época do egípcio, aquela situação, do cotovelo até a ponta do dedo médio. 15 côvados de altura, aquelas dimensões, que no mundo tem algumas réplicas na Europa da Arca de Noé. Como tem um ditado, quem tem um não tem nenhum, ele determinou que se fizesse 2 exemplares de cada espécie. Está tudo em Gênesis. Recomendou com cuidado para as instruções os animais limpos, 7 pares. Percepção do risco. Se eu deixar só um par, falece e daí? E daí tem lá, dos animais imundos, apenas um par. Então, todo cuidado para os limpos e um risco maior para os imundos. Está na Bíblia. Ok? Prosseguindo. Eu acelero um pouco, pastor. Tá? E aí começaram as coisas maravilhosas que eu sempre medito sobre isso. Ele iniciou o dilúvio, 40 dias mais 40 noites, e nada se sobreviveu na terra, a não ser os componentes da arca. Após isso, o dilúvio ficou 150 dias de água, muito acima, 15 côvados, mais ou menos isso, acima do mais alto ponto da terra. Imagina, 150 dias com água, era para sumir todo mundo, a não ser o pessoal da Bahia. E aconteceu, eliminou todo o ser humano vivo da face da terra. Aí, na 17º dia do mês, a arca se estabilizou num monte. Alguém lembra do nome? Ararat, que dizem que está lá na Turquia. E ficou até o 10º mês parado, nada fizeram. Aí que vem uma coisa maravilhosa que está na Bíblia. Está com a Bíblia fácil aí, pastor? Pode pedir para alguém? Então, tá. 8:7 em Gênesis. Me faz essa gentileza e relaxa mais o apresentador. Gênesis 8:7. Isso. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Ia e voltava até se assentarem as águas. Vê o cuidado divino. O corvo, ele não é gregário. O corvo é um inquieto. Olha a escolha: arisca e sombria. Essa ave, corvo. Até hoje na simbologia o corvo é diferente de uma pomba. Aí como ia voltar, vendo muito, ele escolheu quem? Por favor, prossiga. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Então, o Salvador falou assim, tomando uma pomba: será que eu já posso desembarcar? Será que eu ainda posso desembarcar? A pomba foi e voltou, ela não teve onde pousar. A senhora pode prosseguir? Mas a pomba não achava onde pousar o pé. Tornou ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Então, e ele não soltou a pomba tinha de descansar. 7 dias depois, com a percepção maravilhosa do risco, ele soltou a pomba e, por favor. Ainda no 9. Noé, estando à mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Sim. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. E o que aconteceu? À tarde, ele soltou-a. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então, se tem
uma folhinha nova de oliveira, é porque já tinha baixado a água e pegou uma nova. Ok, então eu prossigo aqui, obrigado, mas eu vou pedir mais ajuda à senhora, né? Ele então tinha certeza que as águas estavam baixando, mas ele só repetiu o procedimento 7 dias, para ter certeza. Aí ele soltou a pomba novamente e ela não mais voltou. Então estava assegurado o desembarque, mas ele também não deu ordem de desembarcar, não deu. Olha só o cuidado dele. Mesmo assim, Noé tomou as precauções para o desembarque. O texto bíblico diz que o seguinte, de uma maneira temporal, que fala em período de tempo, 600 anos, no ano 601 da idade de Noé, é o adimensionamento bíblico do dia, que tem uma certa diferença para o dia de hoje. Mas daí, ele viu, no primeiro mês do ano de vida de Noé, de 601, as águas secaram sobre a terra. Aí Noé removeu a cobertura e avaliou a terra, estava seca, mas esperou até o dia 27 do segundo mês, estava seca. Só então recebeu a orientação divina: desça, Noé. Mesmo assim, ele ainda esperou para ordenar o desembarque. Então, tudo isso que eu falei mostra a percepção do risco do nosso Criador. Séculos e séculos passam e as coisas não mudam, que nós vamos lá em Mateus 25. Passarão o céu e a terra, certo? Né? Então, cada momento no nosso dia a dia, nós estamos sob risco, repetidas inúmeras vezes por dia, e todos nós temos de tomar decisão. Quantas vezes para decolar eu tomei uma certa decisão, né? Com a proteção divina eu decolei e retornei. Muitos decolam e não retornam. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos coisas modernas que merecem uma reflexão. Isso é uma coisa interessante. Todos aqui estão com smartphone. Hoje nós temos drones voando satélite. Noé não tinha. Usou a pomba para a garantia. O corvo não deu certo. Hoje nós temos previsão meteorológica, temos drone, vai lá ver, ele teria, já imaginou Noé com essa tecnologia de hoje, 2026? Por que o corvo não retornou? Porque ele achou muita coisa morta, flutuando. E aproveitou e ficou por lá, né? Papai dizia, hoje eu comentei com o papai, sorte do cavalo, não, morte do cavalo, sorte do urubu. É isso que o senhor falou, né? O corvo viu toda coisa, festa dele, né? Bom, então é da tecnologia que eu faço a comparação para ir para o final dessa apresentação, mais daqui a pouco, não? O Noé, ele cumpriu como temente a Deus, ele cumpriu a missão. Cumprir a missão. A nossa vida temos de cumprir a missão. Cada um tem o seu desígnio. Ele cumpriu, é um exemplo, está em Gênesis, no primeiro livro. As ordens ele cumpriu rigorosamente. Ele não tinha essa tecnologia de hoje, o microfone para dar ordem, ver como que está lá fora. Então, o que eu concluo com isso? A perpetualidade do ensinamento bíblico.
Ali é a garantia do dia a dia. Quanto mais se aproximar da Bíblia, melhor será a sua vida. Aí você elimina os riscos, pastor. Então, nesse mundo de hoje, nada se muda do que foi, ocorreu ou está escrito. É a mesma coisa na época de Gênesis. Então, atualmente, nada se muda, nada. Só os instrumentos operadores. E as pessoas são as mesmas. E a comprovação disso, então, está lá onde eu sugeria que alguém pudesse também, não só ajuda, então um pastor, que é o 24:35, pastor. É Gênesis 24:35. Não, é o 24:35 só. É. A não ser que eu datilografei errado aqui, mas é esse mesmo. 24, versículo 35. Por favor. Tá aqui no microfone. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor? É esse? Não, o céu e a terra. Não, mas é Gênesis. Mateus. Não, Mateus. Mateus. Oh, é que eu falei. Mateus, desculpe. Oh, peraí. Eu falei Gênesis. Falha. Ato falho. É risco. Vai, por favor, pastor. Alguém estava meu pensamento, pô, mas como é que ele não está em conta? É porque é Mateus 24:35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, na minha versão está aqui: o céu e a terra passarão, porém minhas palavras nunca passarão. Vale, está escrito. Está escrito. Não? E eu estou com o apoio da nossa Joel, jovem operadora de equipamentos eletrônicos, Joel, que a gente usa no jargão, que eu vou me apresentar oficialmente. Eu sou, então, me permite, tá? Ah, não está dando para ler muito não. Eita, eu fiz. Então eu sou de aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Tenho curso de oficial aviador da turma de 71. Curso de engenharia civil na Escola Politécnica de Pernambuco. Doutorado na Universidade da Força Aérea, na UIFA. Comando do 1º e 6º, fui diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, depois que eu comandei o pastor. Adido de Defesa e Aeronáutica na Itália. Opa, melhorou, excelente. Adido de Defesa e Aeronáutica na Itália, que Deus me deu essa oportunidade, e a Força Aérea também, por 2 anos e meio. Sou da área de certificação de aeronaves, segurança de voo, percepção do risco, e sou perito grafotécnico, de analisar assinaturas e tal, e dou a graça de Deus em estar podendo falar nessa comunidade querida aqui. Obrigado. Enquanto vem a outra Joel, passe uma depois. Então, nas minhas conferências, a percepção do risco, erro humano. O sonho de voar está no imaginário do homem. Vale para nós. Eu sempre sonhou voar. Na Bíblia, em Gênesis, de 6-12, está lá a pomba e a simbologia, que eu gosto muito. E na mitologia, o Ícaro, que era filho de Dédalo, lá no mar Egeu. O Dédalo é um artesão maravilhoso, e o filho adolescente, muito de aventura, como são nossos filhos nessa idade. E o Dédalo falou para assim: jamais, meu filho, se aproxime do sol ou da terra, porque ele fez as penas de uma asa para voar com cera e penas de aves. Como o Ícaro, como todo jovem, como nós fomos, são desobedientes aos conselhos dos pais,
ele se entusiasmou e subiu, o sol, o calor do sol derreteu a cera, ele caiu, foi o primeiro acidente aeronáutico mitológico. Ícaro, filho de Dédalus, no mar, nas pedras, né? E a natureza humana facilita a assunção de risco. Todos nós, hoje que eu estudo, todos os acidentes, principalmente daquela mocinha que saltou sem a corda, o cara que sobe na montanha, que gira para tirar uma foto para pôr no YouTube, assume o risco além do que ele pode. E nós estamos perdendo muitas pessoas por causa disso. Que essa que é a minha proposta de pós-doutorado. A degradação da percepção do risco das pessoas pós-pandemia. Bom, é isso para fechar. Talvez tenha mais uma lá que depois eu falo para o pessoal, mas obrigado, viu, Joel? Eu vou estar passando esse arquivo no grupo da igreja e todos eles vão ter acesso. E está o artigo aqui que está publicado também para você. Certinho, redondinho, okay. Vai ter acesso. Vamos tirar uma foto bonita aqui para o Coronel. Que bom, da minha parte foi uma honra muito grande ter o coronel conosco, trouxe uma palavra importante e eu falei na minha primeira avaliação a seu respeito, e que eu atendi muito piloto lá na sala de autoridades, né, antes do voo, e a diferença sua, né, do senhor para os demais, é que o senhor chegava sempre 1 hora antes, andava em volta do avião, conferia material no chão, e teve piloto que chegava 10 minutos antes do voo, não conferia nada, sentava, ligava o avião e ia embora. E por isso eu vejo que Deus te levou a comandar essa parte importante que é de segurança de voo. Para ter segurança tem que ter percepção antes. Muita queda de avião aí pelo Brasil e pelo mundo é por falta dessa percepção, e que já está na palavra de Deus, né? Lá através de Gênesis, tudo direitinho. Você vê como é que foi o processo? Eu nunca tive essa visão dessa parte de Gênesis que ele ministrou nesse sentido, né? Noé só desembarcou da arca quando ele teve 100% de certeza que a terra estava seca. Porque depois de 150 dias, eu andei 3 dias, coronel, de Israel para Bari, na Itália, de navio. Quando eu desci, parecia que eu não tinha perna. Sabe, uma sensação esquisita, cara. Depois de 3 dias de mar, subindo, descendo, eu queria descer e andar normal. Eu procurava o chão, eu tive que sentar um tempo para depois andar normal. Agora você imagina 150 dias, né? Aquilo subindo, descendo para lá e para cá, e você sair. Então ele teve que ficar mais um tempo dentro da arca e depois sair com segurança total. Que a gente possa seguir modelos como esse, irmãos, de eliminar a possibilidade de risco. Toda possibilidade. Eu falei aqui do exemplo da minha filha, das minhas filhas, né? Falou, opa, negócio de risco a gente não pode, com criança você não pode facilitar. Só se desce do carro, estando comigo, lado direito, lado da calçada. E em toda oportunidade que elas estavam dentro, agora nós vamos descer. Por onde vamos descer? Sempre perguntando, do lado da calçada. Já estava injuriada de repetir. Mas com isso, não estava correndo risco. Nunca tive acidente com a minha filha por causa disso. Tem alguma coisa para complementar? Pera, deixa eu ligar aqui. Já está ligado. Opa. 1, 2, 3, 4. Eu brinco com as pessoas. Sempre quando você abandona ou vai sair, a gente faz cheque de abandono. Cheque de abandono. Para tudo, isso vale para muito. Cheque de abandono. Cheque de abandono, o piloto, antes de se ejetar, eu estou ali com a máscara, capacete, e tenho de me ejetar, né? Explode algumas coisas, me joga a distância do avião, para que o paraquedas automaticamente abra. Normalmente na injeção ele perde o sentido segundos, milésimos de segundo, vai embora, abre o paraquedas, quando ele acorda está fora.
Então, mas antes, ele tem de fazer cheque de abandono. Por isso que a gente esquece chave, esquece, não se abre a porta sem ver. Cheque de abandono, cheque para fazer, para sair. Porque se ele não puxar as pernas, ele bate as pernas, perde as pedras. Bate no que sobrou do canopi. Ok? Ele tem que se arrumar. O Olima, que eu estudei a emissão dele, ele se ajetou em agosto de 2000. E aquele que lá O Rui Dias. X30, do X30, quem... Rui Lobo. Rui Lobo. Eu fiz a investigação. O Rui Lobo, ele foi injetado pelo companheiro que estava atrás e comandou, ele foi embora. Como ele não tinha altura suficiente para abrir o paraquedas, porque ele estava taxiando, e a cadeira não permite, só permite com o avião voando, ele não teve tempo, ele caiu com o paraquedas sem estar aberto. Em frente ao hangar, que foi o primeiro hangar da DOP, né? Eu fui. E aí eu cheguei e fiz eu filmei o outro tripulante, o Rui Lobo. Então, o cheque de abandono é importante, porque você vê, eu vou sair, o que eu preciso? E hoje em dia tem chave, bolsa, celular, pendrive, e aí eu ponho o pendrive no braço, mas onde eu pus outra coisa para sair é cheque de abandono, que é a percepção do risco, para a igreja também. Cheque de abandono, será que eu estou levando a Bíblia? Né? Quando eu sair daqui, cheque de abandono, será que eu deixei alguma coisa? Uma coisa, pastor Coronel, onde... Pastor, já está pegando meu cargo. Não, seu Isaías. Que na igreja que eu sou pastor, eu sempre faço isso. Eu tenho o tempo todo no portão um diácono. Por quê? Porque um bêbado pode chegar e entrar na igreja. Sempre. Uma criança pode sair e ser atropelada lá fora. Mas tá não sei o que, tá tudo bem, tá todo mundo aqui dentro. Eu determino isso nas minhas reuniões com meus diáconos, que permanentemente eu tenho que ter. Tem de Antes sempre. do culto começar até o final, tem alguém em pé lá fora pronto para essa situação, de alguém que vem de fora entrar de qualquer jeito. Já aconteceu aqui em Campo Grande, na igreja do Zé Pereira, de um maluco ir lá e tinha brigado com a esposa e matou a esposa. Eu tenho tudo isso registrado, eu guardo os arquivos de coisa em igreja. E eu terminei minha tese de doutorado com a palavra: prevenir custa caro, espere o acidente para ver. Aí é muito mais, né? E hoje eu conversei muito com a minha família, com a minha cunhada lá, que a gente se reúne no almoço. A segurança é inversamente proporcional ao conforto. Se você quer segurança, você não tem conforto. Se você quer conforto, você não tem segurança. Porque o capacete do motociclista, as proteções, né, é incômoda. O capacete é incômodo. Amarrar o cinto é incômodo, né? Não tem conforto, mas tem segurança. Eu lá no fio, eu fiz a abscissa ordenada, segurança versus controle. Se tem um, não tem outro. O equilíbrio, eu tenho um poema sobre isso. O equilíbrio é a diagonal. não é? É diagonal, Aliás, vou lançar meu livro de poemas aqui com vocês. Retalhos de mim. Está no prelo. Ok? E o livro da mamãe também. Bom, eu não te interrompo mais. É só a primeira vez que eu tá bom, tá prometido. A próxima vida aqui em Campo Grande, eu retorno se me aceitarem. Então, com relação a essa situação de risco, irmão, você pode aproveitar, levar para a sua vida, para fazer o simples almoço, a posição que você larga a faca. O acidente ele acontece por uma soma de fatores. Então, nós temos que cancelar o risco da nossa vida. Em coisas simples a gente vê. E até para o ministério a gente vê situações como essa. O pastor caiu, ele teve um problema de adultério. Por quê? Porque ele nunca avaliou o risco. Ele, desdenhou, levou com a barriga, e a hora que ele viu, a tragédia aconteceu. Então é antever o pior. Isso é prevenção de risco. Só complementando, nem precisava, né?
O coronel explicou muito bem aqui essa parte de risco, e que a gente não corra risco com a nossa salvação, né? Continuar firme na rocha, firme no Senhor, congregando, tomando santa ceia, sendo dizimista fiel, envolvido com a obra. Essa é a parte mais importante, amém? Então aplauda mais uma vez o nome de Jesus, aleluia. Vamos dar um encerramento para o nosso culto abençoado, lembrando que terça-feira tem o nosso culto de oração, e a palavra de Deus, ela diz que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Ao risco, quando você vigia e ora, você não corre o risco de cair em tentação, tá aí mais uma deixa. Na quinta-feira, o culto de milagres. Deus tem um milagre reservado para cada um de nós. No sábado temos trabalho com os jovens, aqui às 19 horas, normal aqui na igreja, trabalho com a juventude, 19 horas. Domingo de manhã é dia dos pais, né? Domingo é dia dos pais, então não teremos a escola bíblica, para que você tome o seu café da manhã com seu pai, vá passear com ele no parque, almoçar, enfim, curta o dia do lado do seu pai, tá? Tem esse período. E para aqueles que não têm, né? Você não tem o pai físico, mas o papai do céu você sempre terá, porque ele diz na sua palavra: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso pai físico nós teremos por um tempo, 70, 80 anos, 90, como é o caso do coronel aqui que já tem 90, né? Entendeu? Mas o pai espiritual nós teremos todos os dias do nosso lado. Então, na ausência do pai que você perdeu, Deus com toda certeza está ocupando esse lugar e suprindo em glória cada uma das suas necessidades. E à noite, culto da família, santa ceia, homenagem abençoada do Dia dos Pais, um culto maravilhoso que Deus tem para nós. Eu queria saber se nós temos aniversariante da semana, alguém? Visitantes pela primeira vez também não, só o coronel, depois você vai dar um abraço carinhoso no colega. Tem a visitante, é a primeira vez? Ué, alguma coisa me disse que você já tinha vindo aqui uma vez. Oh, desculpe então, qual que é o nome? Mariana, fica de pé aí, querida.